todo mundo quer saber. Por que tem candidato que toma posse sem ter recebido mais votos? Pois é, essa é uma grande dúvida e ela faz parte em razão do nosso sistema eleitoral. A gente tem diversos cargos eletivos no Brasil, né? Então, prefeito, vice-prefeito, governador, seu vice, presidente, seu vice, e temos os do legislativo, senadores, seus suplentes, vereadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para que a gente possa conformar todos esses cargos, nós escolhemos adotar dois modelos de sistema eleitoral. Um que é chamado majoritário, ou seja, vai ganhar aquele que tiver majoridade de votos, a maioria de votos. E um outro que é proporcional. Esse proporcional, que ele às vezes fica um pouco confuso, e eu acho que é a ele que você se refere. O sistema proporcional ele é aplicado aos vereadores, aos deputados, seja estaduais, federais ou distritais. Já o majoritário é aplicado aos demais cargos, como senadores, prefeitos, governadores e presidente da República, e os seus vices ou suplentes. No sistema proporcional, como que funciona? Imagine que eu entre numa loja de móveis para comprar 5 cadeiras. E essas 5 cadeiras, vamos imaginar que eu tenho R$100 no bolso. Com R$100, eu compro 5 cadeiras e não falta nem R$1 e nem sobra R$1. Ou seja, quanto custou cada cadeira? Custou R$20. Basicamente, se a gente for trocar o dinheiro por voto, mas não façam isso é crime. E é a pior coisa que a gente queria numa eleição. Mas só nesse exemplo hipotético, a gente teria que a cada R$20 ou a cada 20 votos, conquistaria uma cadeira. O sistema proporcional está baseado no partido político. A nossa democracia, Henrique, ela é toda feita baseada no partido político que deve congregar diversos interesses. E, a partir desse momento, o partido político lança os seus candidatos. Então, pega-se o voto de todos esses candidatos e faz o cálculo para quantas cadeiras cada partido fica. A partir de então, vamos supor, o partido A conquistou as 5 cadeiras com 100 votos ou R$100. Os 5, vamos supor que ele conquistou as 5, os 5 mais votados desse partido ocuparão esses cargos. O que acontece? Bom, às vezes, a gente tem alguém que teve mais votos do que, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto lugar daquele partido que eu exemplifiquei aqui. Porém, não formou um número de cadeiras suficiente para que ele ocupe. Então, nesse nosso sistema proporcional, que também atua em conjunto com o majoritário, só que cada um para um cargo, faz com que aquela pessoa que acaba ocupando a cadeira nem sempre tenha mais votos do que outros que não ocuparam. É complexo, mas isso é justo. Isso é justo, quer dizer, a gente tem os eleitores que efetivamente, o eleitor é quem efetivamente deve ter o maior poder numa democracia, que é o poder do voto. Os eleitores escolheram, mas por conta do sistema político, do quociente, enfim, dos votos recebidos pelo partido, entrou um outro candidato que recebeu menos votos. Isso é justo? Pois é, Henrique. Eu considero que seja justo, sim. Vou explicar o porquê. No sistema proporcional, a primeira rodada para a classificação daqueles que foram eleitos cabe ao partido. O partido mais exitoso, aquele que venceu, que teve mais votos, levará mais cadeiras. E ele distribuirá de acordo com a ordem de votos, sim, só que internamente. É como se as cadeiras fossem dadas aos partidos e os partidos tivessem a obrigação de colocar nessa cadeira por uma ordem de chamada. Qual é essa ordem? Os mais votados. Então, trazer a ideia de que no voto proporcional são os menos votados que assumem não faz sentido. Na verdade, são os mais votados daquele partido. Acontece que, de repente, um partido faz 2 cadeiras e tem 3 candidatos que receberam muito mais votos do que outro partido que fez 4. A ideia aqui, Henrique, é meio que a união faz a força, sabe? E os votos de todo mundo se somam para que o partido conquiste essas cadeiras. A questão de justiça, eu acho que parte da premissa de que a gente tem cada vez mais levado para o chamado personalismo político ou protagonismo político, onde muitas vezes as pessoas escolhem pessoas e não partidos. Mas para esses cargos
que também compõem colegiados, como vereadores, compõem a Câmara de Vereadores, é um colegiado, deputados. Esse sistema ele faz sentido numa ideia de que os votos dados para os candidatos que compartilham o mesmo partido pode até não ser o seu candidato predileto, mas ele terá ali os compromissos partidários que você já conhece, que você já imagina. Talvez a sensação de injustiça fique mais para a sensação de descolamento do partido político, o que é uma pena. O partido político é uma agremiação extremamente legítima, nossa democracia foi toda baseada nele, mas, de fato, me parece que cada vez mais a população brasileira tem se deslocado, se descolado, melhor dizendo, dos partidos. Então dá a sensação de que foi eleito alguém que não deveria, mas o sistema é montado para que múltiplos interesses estejam presentes nesses órgãos colegiados. Imagina uma Câmara de Vereadores com pessoas que só pensam iguais. Imagina a dificuldade de se conquistar muitos votos para poder alcançar uma cadeira e não poder partilhar com pessoas que compartilham do mesmo ideal que você. Tudo isso fica, talvez, bagunçado quando a gente tem a sensação de que muitos partidos não têm uma diretriz tão específica, afinada e firme, a ponto de achar que todos aqueles candidatos pensarão, pelo menos nos pilares daquele partido, da mesma forma. Mas há a possibilidade de que o partido cobre esses eleitos. E existem casos, como, por exemplo, da fidelidade partidária e outras questões, que, numa determinada situação, o partido retoma para si a cadeira e chama na lista aquele que estava ali na filinha de espera em razão dos seus próprios votos. Ou seja, para a votação proporcional, o cargo ele realmente pertence ao partido e é exercido pelo seu membro do partido que obteve mais votos dentre aquela lista. Tá, mas, professor, então, ok, entendi o sistema proporcional. Mas a gente não tem um perigo muito grande, um risco grande da gente criar um gargalo, que são dos chamados puxadores de votos? Quer dizer, a gente tem um partido que tem uma votação muito grande, mas você vai ver 80% dos votos são em um candidato. Aí ele acaba levando junto candidatos bem pouco votados. Então, a gente não cria um gargalo nisso daí? Mesmo eu já entendi Perfeito. A questão da justiça, a questão da representatividade, mas a gente não acaba aí que um cara só que ganhou muito voto vai levando um monte de candidato ali que, né, tomando posse, que acaba que ninguém quis votar, pouca gente quis votar. Perfeito. Olha só, a gente tem alguns remédios para tentar diminuir esse fenômeno do chamado puxador de votos. Na legislação, é necessário que todos aqueles que vão partilhar tenham pelo menos 10% dos votos necessários. A diferença que poderia ser questionado, será que esse percentual é adequado? Esse percentual passou a existir no Brasil a partir da reforma de 2015, então a eleição de 2016 foi a primeira vez. Foram feitas algumas pesquisas e viram que esse filtro de 10% não resolveu muita coisa. Porém, a determinação, por ser uma determinação normativa, legal, a mudança só seria possível por meio de uma nova lei. Talvez, e me parece que antes da gente pensar em mudar o sistema ou derrubar um determinado sistema, vale a pena a gente fazer os ajustes para que fique cada vez mais adequado à vontade democrática da população, o que não é nada fácil. Mas mudar, só por mudar, pode ter um custo ainda maior. E talvez, se a gente não tivesse o sistema proporcional, nós teríamos uma Câmara só de puxadores de votos. Eu não sei se isso seria melhor. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Quem conversou comigo foi o professor Diogo Reis, que entende tudo de direito eleitoral. Valeu, professor. Obrigado, cara. Valeu.